Muito obrigado, João. Nosso colega ali que está trazendo essa efeméride fala de um importante tema, Dia Mundial de Alimentação. Não tenho ali como nosso convidado de hoje também para nos falar sobre isso, Alzerinda Monteiro, parceira do Secretário Executivo para a Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério da Agricultura e Ambiente. Bem-vinda, senhora parceira secretária, a Show da Manhã. Não ouvi nosso colega ali no reportagem, infelizmente, nem todo mundo que está vivendo. E na Cabo Verde não está vivendo? Bom dia, obrigada. Realmente, infelizmente, é uma realidade, né? Uma realidade no mundo inteiro e nós não ficamos para trás. Inclusive, o lema desse ano que chama a atenção, as nossas ações são o nosso futuro, melhor produção, melhor nutrição e melhor ambiente e melhor qualidade de vida. E nós não temos em conta todos esses aspectos do que nos produzem em relação a nos alimentos e não consome, porque não sabe também, além disso, tudo que é efeitos de estufa, desperdícios alimentares e também, quando está fala de desperdício, não está fala de produção nacional, que nem sempre, isto é preciso falar, não tem exato de consumo, aquilo que é de nós, mas que não se está que se atribuir essa campanha de sensibilizar pessoas. Justamente é isso que deriva este lema deste ano, chama a atenção. Queremos chamar a atenção, incentivar as pessoas para a produção local, porque o lema já fala, as nossas ações são o nosso futuro. Então, as minhas ações vai refletir no meu futuro em relação à qualidade de vida, né? Que essas ações vêm chamar a atenção o consumidor para isso. Temos que consumir o que é nosso e, infelizmente, isso está muito aquém das nossas expectativas aqui no nosso país, não é? O cabo-verdiano tem um hábito mais de consumir alimentos industrializados, não é? Então, todas as ações que a FAO, as Nações Unidas, estão desenvolvendo este ano dentro do lema é chamar a atenção, incentivar as pessoas para apoiar a produção local, porque temos os pequenos agricultores, não é? Que cultivam, que têm uma pequena produção, infelizmente não temos grandes produções aqui no país, mas temos pequenas produções que não há incentivo. E onde é que isso vai começar? Tem que começar primeiro por nós, consumidores, não é? Quando vamos escolher, temos escolhas mais saudáveis, que são os alimentos locais, alimentos da época, não é? Os alimentos que são mais nutritivos, alimentos da época e alimentos locais. Vamos com isso também. Quando eu já faço as escolhas, vai refletir também políticas. Isso vai levar com que o governo, os estados fazem políticas de incentivo, políticas mais sustentáveis de incentivo à produção local. E nós precisamos realmente mudar as nossas escolhas e isso é o primeiro passo para chegar numa alimentação saudável e consciente e sustentável. Temos que fazer escolhas mais saudáveis. Temos que fazer uma produção mais saudável. E fazendo uma produção mais saudável, é claro que tem que haver um consumo mais saudável e um consumo local, o que muitas vezes acaba não acontecendo. Até pequenos. Sabemos que a nossa produção é pouca sim, mas muitas vezes há produtos que ficam estragando porque não há um escoamento, não há muito hábito de consumo local dos nossos produtos, não é? E o lema vai chamar a atenção para isso e logo também estamos a chamar a atenção para evitar o desperdício. E como é que as pessoas em casa podem evitar o desperdício? Primeiro, quando vão fazer as compras, tem que ter muita atenção para comprar realmente somente o que vou precisar. É porque temos o hábito, não é, de ir às compras e fazer compras além daquilo que a pessoa vai utilizar. A pessoa não tem o hábito de fazer uma lista de compra, não é? Realmente uma lista de compra com as quantidades certas para evitar o desperdício em casa. Também podemos evitar o desperdício reutilizando alguns alimentos, não é? Temos, por exemplo, muitas pessoas têm sobras de frutas e legumes que não utilizam cá
que acabam ficando mais maduros, que acabam amadurecendo muito e depois esse alimento ainda está bom para o consumo, mas as pessoas vão jogar fora. Mas Não é? para tudo isso não tem feito alguma campanha, sobretudo começando já desde ter idade com crianças, para despertar sobre esse assunto? Porque não te repara realmente, por exemplo, educação alimentar de um cabo-verdiano. Já começa a mudar, não tem que ser consciente disso, porque realmente hoje cabo-verdianos se preocupa mais do que antes sobre questões de alimentação. Mas também não fala ali sobre questões de produção. Não tem uma produção suficiente para abastecer nos consumidores ou nosso mercado. É isso que eu estava realmente querendo falar, que a nossa produção ainda não é suficiente para reabastecer todo o mercado nacional, não é? Mas temos produção e podemos incentivar a produção local com pequenos agricultores, Associação de Agricultores, a falta de um incentivo à produção Políticas local, públicas não é? para isso, né? Política pública, mas para fazer política tem que iniciar por nós, consumidores. Porque como é que vão fazer política, por exemplo? Como é que vai iniciar uma política se o consumidor não está interessado muito neste produto, não é? Por isso que a escolha vai iniciar em nós para depois chegar nas políticas. Quando você fala nisso na questões de política e escolha, também acho que não deve ter em conta preço de produtos que chega para o consumidor. Normalmente, noutra parte, se quem está a comprar um produto nacional, muitas vezes é mais caro do que aquele que é internacional. Será que também que cabo-verdianos têm bolsa suficiente para fazer escolha correta? Porque não sabe realmente produtos orgânicos, que é produzido sem muitos produtos químicos, é melhor para a nossa saúde, está dando melhor qualidade de vida. Mas também peso financeiro, às vezes, acaba para pesa, né? Não, claro que o peso financeiro pesa, mas muitas vezes temos que ver o que está atrás desse aumento do preço dos produtos, não é? Dos produtos locais. Muitas vezes são problemas de transporte, não é? Há vários problemas que estão atrás que, quando há incentivo, por isso que deve partir um incentivo, há incentivo, logo se vai criar política e tem que haver realmente criação de condições para a produção local, o aumento da produção local e, com isso, a diminuição dos preços dos produtos. Como, por exemplo, essa época é uma época que os produtos estão mais caros. Devido ao quê? Devido à situação em que o país está a viver, até mesmo os produtos que são trazidos, não é? Os produtos, a produção dos alimentos industrializados também houve um aumento do preço por causa do Covid, não é? Mas muitas vezes temos que ver realmente qual é o benefício desses alimentos para a nossa saúde. Eu posso comprar um alimento que está barato, mas depois que vai me custar mais caro, não é? Mas futuramente, é porque muitas vezes as pessoas só vejam o curto prazo, as pessoas não querem ver a médio e longo prazo, porque eu vou gastar agora menos dinheiro e mais tarde eu vou gastar mais dinheiro atrás de consulta, atrás de medicamentos, porque eu estou consumindo produtos industrializados em excesso que acaba trazendo muitas doenças. E equilíbrio alimentar na Cabo Verde? Como é que não se está nesse momento? Não se está a fazer uma alimentação equilibrada, como deve ser, porque não uma dieta alimentar de Cabo Verde, sobretudo nos últimos tempos, o Ministério da Agricultura e Ambiente tem apostado na produção de leguminosas e feijões na dieta alimentar. Claro, leguminosas e feijões, isso para enriquecer um pouco a nossa dieta alimentar, porque os últimos estudos realizados ainda mostraram que a alimentação do cabo-verdiano ainda está um pouco deficiente em termos das frutas, dos legumes e também de leguminosas, leguminosa é um alimento que temos muito aqui, temos muitos feijões, não é? Só que as pessoas ainda não têm o hábito de consumir a quantidade que realmente é recomendado para o consumo equilibrado desses leguminosos na nossa dieta, e queremos realmente, é por isso que a FAO está no ano que está a incentivar o consumo das frutas, dos legumes e das leguminosas para equilibrar
a alimentação dos cabo-verdianos. E falando o que você falou atrás, uma coisa muito importante que eu gravei é que o incentivo da educação nutricional para as crianças. Realmente há alguns anos temos trabalhado nisso, o Ministério da Saúde, junto com o Ministério da Educação, o Ministério da Agricultura, Ambiente e outras associações, não é? Tem trabalhado nisso para educar as nossas crianças nas escolas, não é? Nas comunidades. Por quê? É da pequeno, não é, que se cria bons hábitos alimentares. Então, temos trabalhado, sim, com as crianças e ainda continuamos a trabalhar e este ano, no Dia Mundial da Alimentação, já fomos e ainda está sendo realizado ainda durante esta semana e na próxima semana atividades nas escolas com as crianças para o incentivo à alimentação saudável, para incentivo ao consumo saudável dos nossos alimentos, principalmente dos nossos alimentos locais. Quando eu estou falando tudo naquelas questões de produção e também de consciencialização, sobretudo começando desde criança, tendo em conta o país que nós sobretudo nas questões de produção primária, qual tem sido o trabalho que o Ministério, e não só juntamente com parceiros, porque nós sabemos que a questão alimentar é transversal, para incentivar sobretudo as questões de produção primária, mas também tendo em conta, nós sabemos que nós é um país de seca, né? Então, a introdução de novas tecnologias é fundamental nisso, mas com produção saudável. Claro, claro, nova tecnologia com produção saudável, sim. Isso é muito importante. Temos realmente feito este trabalho tentando levar as crianças para o consumo realmente de produtos mais locais e desde a inserção dos produtos locais na dieta das crianças, nas escolas, nos jardins públicos, não é? Incentivar o consumo dessas leguminosas dentro da dieta alimentar da criança e chamar a atenção das crianças dentro dos conteúdos escolares, não é? Para o consumo dos alimentos saudáveis e alimentos que chamamos os alimentos da época, não é? Porque temos época que os alimentos, as frutas, legumes e leguminosas estão mais baratas. Então, sempre chamar a atenção para as pessoas aproveitar a época desses alimentos para consumir, porque é uma época que, além do preço, é uma época que, nutricionalmente, o alimento está mais rico, vai trazer mais benefício ao organismo de quem vai consumir. Trabalhar com essas crianças, não só nas escolas, mas também nas comunidades, e chamar a atenção dos pais, porque falamos que é de pequenos que se cria hábitos alimentares, mas muitas vezes, e o problema que temos realmente na nossa sociedade é que os pais introduzem às crianças os alimentos industrializados muito cedo dentro da alimentação, e estamos realmente preocupados a trabalhar a introdução adequada dos alimentos saudáveis na dieta alimentar da criança, que vai iniciar a alimentação complementar aos 6 meses, não é? E muitas vezes aos 6 meses, ou ainda antes dos 6 meses, há uma introdução precoce desses alimentos industrializados na alimentação das crianças. Exatamente, Elzirina Monteiro da Celita fala com nós ainda mais sobre esse tema que é importante, a celebrar amanhã, 16 de outubro, Dia Mundial de Alimentação. Mas gosto de fazer uma viagem até São Vicente, onde nós jornalista e repórter de imagem, Odair Santos, também falando um bocadinho também de um daqueles grandes alimentos que não tem desde épocas medieval, que é a produção de pão. Então, não tem uma padaria lá que tem mais centenário, não falo assim, na São Vicente, onde o Odair também mostrando que há vários tipos de pão e esse confeccionamento, e desde aí então lança desafio para os colegas apresentadores, desafio para não produzir pão mesmo ali na show da manhã, você mandará esse capote. Então, no acompanho daí já. 24. Olá,
bom dia, equipa da Show da Manhã. Hoje nós estamos ali na padaria central, ali na São Centro. Não vem conhecer um bocadinho de maneira, que tipo de pão ele tem, ali uma padaria que tem diversidade de pão. Moda tem um dado de padaria de São Centro. Essa é uma padaria mais antiga de São Centro, tem mais de 100 anos. Ela fica ali na centro da cidade de Mindelo. Tinha gente a procurar ali, também comprar pão que é para mandar para o estrangeiro, para levar para o Chile. Principalmente quem está na ilha de Santiago, que gosta de beber, e tem bons pão trança, prova disso, nunca conheci isso. Dona Nilza, delegada para Lima, nós, ela te explica a nós os pão que ele tem. Dona Nilza, lá perto de você, qual é o pão que lá tem? Esse é pão trança. Pão trança. Que pão lá já estão ter, aquele pão lá de bosque que você te mostrar como primeiro? É 15 escudos. 15 escudos. E depois ao lado não tem também pão trança, não é verdade? Tudo é trança. Tudo é trança. Portanto, não tem pão redondo, né? Pão redondo, depois não tem aqueles pão e que tem aquela aberta na meio. Que é moda que pão de trigo também, que e depois não tem esse pão comprido. Tudo é de 15 escudos. E aquele outro lado de cima? Esse é trança também. Trança, e aquele trança lá, mas não te mal? Médio. É um pão médio. E lá ao lado dele não tem baguete, né? Baguete. Baguete então tem? 35. 35 escudos também? Trança também 35. Trança também 35. E depois, mais por ali, não tem uns outros tipos de pão também. Qual é que você mostra a nós? Mama. Não tem pão de Joana. Joana. Não tem Joaninha. Joaninha, agora você está explicando porque aquele pão lá se nome mama, aquele primeiro. Mostra quem que é mama. Ele tem tipo... É mama do quê? Mama de cabra. Mama de cabra, né? E aquele outro segundo, você dizer? Pão de Joana. Joana. E depois as outras? Joaninha. Joaninha. E mais para ali? Trança. Trança. Então não mostra esse trança ali, ele é tão ter? 65 escudos. 65 escudos. Não bate a fechar nele, só pessoas poderem mais ou menos esse tamanho. Mas nem que ele é, portanto, que a cena é aquele manos. Agora não teria mais para baixo outros pão também, que pão de canela, né, verso? Nunca tem enganado, você explicamos. Esse é bomba. Bomba. Pão de canela. Pão de canela. Pão de leite. Pão de leite. Agora, pronto, aquele bomba que não tem lá, por que esse nome é bomba? Você me diz de menino, não te ouvi falar na bomba. É menino de escola por nome de bomba. Sim, mas me quando era menino, né? Já era bomba também. É um bomba mesmo que ele pode explodir ou é uma de ser forma? E depois, o que é que não tem ali? Esse é pão de trigo redondo, de hambúrguer, que lá é brindeira. Brindeira de trigo também, mas não tem outro tipo de brindeira. Não tem brindeira de leite, brindeira de canela, né, Vera? Brindeira de trança. E não tem pão de hambúrguer. Pão de hambúrguer. E pronto, e não tem o famoso carcaça também. Tem mais para lá, né, Vera? Não chegar mais para lá uma cozinha. Você chegar mais para lá uma cozinha que nós, o operador, pode mostrar a nós esse pão também carcaça. Carcaça que é o pão mais consumido pelo manhã logo cedo. Toda gente gosta dele, principalmente quando é de quentinha, né, Vera? Sim. Então não bem mais por ali também, porque não tem ali mais por ali. Mais para trás não tem também pão de torrada, né? Tem pão de torrada. E os pão de torrada já estão ter? 1,80. E que tipo de fazer pão de torrada? Que tipo de pão? Pão de forma. Pão de forma normal, que é ali sim, que está ali, logo ali ao lado de nós. E ao lado dele não tem? Pão doce. Pão doce. E qual é que esse preço? 12 escudos. 12 escudos. Pão doce porque já é um bocadinho mais pequenino. E pão de forma, então tem? 80. 80. E ali de cima também não tem, para quem já tem mais de 50 ou querer cuidar melhor de sua saúde, é melhor pão que é para também, não é verdade? Integral. Pão integral. É tanto que é este pão integral? Este pequenino é 15 escudos, este de forma é 80. Este de forma é 80. Este é o teu procurado? Sim. Qual é o pão que é mais vendido ali? Nós vendemos pão trança, pão de fruta, pão grande. E não tem também ali sim, ali ao lado, no lado esquerdo, não tem também, que era assim, qual é o pão? Brioche. Brioche. Por que brioche que é esse nome? Você está para a luzinha, só para não mostrar assim rapidinho, não está para a rapa de mosca. É brioche. Lá é menina que gosta mais dele, porque ele tem açúcar. E não tem um pessoal ali também que não está ali a falar, que não tem gente também do Chile ali sim, você vê ali sim. Portanto, é Dindinha. Dindinha, ele está vivendo na praia. Não estava a dizer até um bocadinho que tinha gente também do Chile, principalmente da cidade da praia, que é bem comprar pão ali. Dindinha, bem de praia, bem comprar pão, ou está ali de férias, ali de passagem, ele vê se ele vai mamar, por isso que ele passa ali comprar pão. Explica-nos. A mim, precisamente, de passagem, mas hoje já estou a partir. E tudo vez que me ali, me tem que levar aquele pão de trança.
sem aquele pão de trança, nunca te recebido na praia. Minhas meninas dizem, mamãe, onde é aquele pão de trança? A ficar contente. Está bem, então sim, muito obrigado. Hein? E pronto, nós temos também outros clientes, mas devido à posição de luz, nós também então, nós te agradecer Dona Nilza, delegado, pronto, nós não vem incomodar as linhas a hora ali que é hora de ponta, não pode dizer linha padaria é hora de ponta, é hora que a gente também compra pão, não tem diversidade de pão, nós te agradecemos, então Dona Nilza, aproveitar para mandar um abraço lá para casa. Que gente que tem a nós lá na casa também, você quer mandar um abraço? Manda um abraço para a minha família. E você, colega ali, você quer mandar um abraço, não? Mandar sim, todos meus colegas de trabalho, então ficar contente desse jeito que também fazer para nós. Show da manhã te agradecer e nós também da televisão não te agradecer. Só receber aquele abraço da parte do Deir Santos e também de Carlos Sena. Só saber, hoje não tive de espreitar de tal maneira que um padaria em São Centro, que ele padaria mais antigo, ali que tem mais tradição sobre a diversidade de pão ali na São Centro. Bom dia. Muito obrigado, Dairo. Já dão até água na boca. Tem quem que está achando que está comer pão. Manta comer assim, na medida certa. E não tem que bem desmistificar isso de que pão que tem engorda. Comer em muita quantidade é o que realmente engorda, mas quem é melhor para falar sobre isso é que é a nossa nutricionista, que já teve uma conversa também bastante interessante com o André, mas gosto de saber para a linha do Dia Mundial do Pão. Bom dia mais uma vez, doutora Alzerina. Bom dia, Cati. Tudo direito? Tudo. Pessoa lá na casa está a uma hora que eles passaram dieta, a primeira coisa que eles têm que cortar é pão, é arroz, é doces, é etc. Mas no mês também de um bom carboidrato, que assim. Claro, isso é totalmente ao contrário. Até mesmo, a mim também já fica com água na boca, com as pãozinhas na minha terra, né? Sabine. Isso é ideia que as pessoas têm. A hora que está acima de peso ou passar de uma dieta, a primeira coisa que está a cortar é pão. E não é, ok? Até porque um cabadoinha paciente lá, se não são sempre compra pão, dona Dindinha, né? Ou é que... Dona Dindinha, sim, ou é que está a cortar o pão, não pode. Pão está a fazer parte desse dia a dia, desse plano alimentar. Assim, pão é um alimento muito importante a fazer parte de nós, dieta alimentar, ok? Principalmente no café de manhã, né? Quem é que gosta de ser pãozinho no café de manhã? Exatamente. Só que, como bem a Katia falou no início, o que é mais importante não é tirar pão da nossa dieta alimentar, mas sim a quantidade de pão que a pessoa vai comer, ok? Pão é saudável, tanto não poder utilizar tanto no nosso café de manhã como em lanche, ok? Só que vai depender da pessoa para a pessoa, vai depender do objetivo da pessoa, não é? Não pode ter, por exemplo, não pode ter um atleta e que utiliza pão na sua dieta alimentar e não pode ter, por exemplo, uma pessoa que está com excesso de peso ou que tem algum problema da obesidade que precisa ter um controle maior com o pão, não é? O atleta que vai ter pão na sua dieta alimentar, ele pode consumir qualquer tipo de pão, não é? Mas é claro que há diferentes tipos de pão e vai ter diferentes benefícios ao nosso organismo, como, por exemplo, pão integral. Pão integral, o pão de traça, não é? São pão que tem mais quantidade de fibra, não é? Mais quantidade de fibra vai ajudar o intestino a trabalhar melhor, não é? Vai ajudar a ter uma saciedade precoce. Então, as pessoas que consomem pão integrais vão se sentir satisfeitas com mais facilidade e ajuda também na digestão. Então, para ver que é uma pessoa que vai ter excesso de peso, não é? Ou que está no controle do peso, essa pessoa deve preferir os pães integrais. Já uma pessoa que pratica, um desportista que praticando de desporto, não é? Ele pode consumir um carboidrato simples, como por exemplo, pão carcaça, não é? Pão de canela, pão doces, não é? Criança também que está em fase de crescimento e desenvolvimento pode consumir esses alimentos. Por quê? Porque são carboidratos que
que vai trazer grande quantidade de energia, são carboidratos que são energéticos, vai trazer uma energia extra para os nossos atletas e para as nossas crianças. Então, esses alimentos podem e devem fazer parte da dieta alimentar destas pessoas. Exatamente, doutor. Hoje em dia não tem encontra N tipo de pães, desde moda. Doutora bem disse pão integral, e hoje em dia também não tem pão de batata doce, pão de mandioca, pão de N tipo de pães. Agora, a questão é, ali na Cabo Verde, não sabemos, o processo de fazer um pão integral é complexo. Ali na Cabo Verde não tem pães 100% integral? Olha, Cati, para falar certamente, eu não vou conseguir responder a essa questão se tem pão 100% integral, porque isso deve-se fazer um estudo. E realmente, há uns anos atrás, nós realmente gostaríamos de saber os pães se são 100% integral, se tem pães 100% integral nas padarias, porque o que se vê visível é que tem muitos pães que são chamados pães integrais, que realmente a quantidade da farinha integral é muito pouco. Fazem pão integral que tem 75% de farinha branca e 25% de farinha integral. Então, esse pão não é pão 100% integral, não é? Tem que se fazer um estudo nas padarias, como do mesmo caso que fizemos estudo para ver as quantidades de sal que tem nos pães, que existem nos pães nas padarias. Tem que se fazer do mesmo jeito com o pão integral para ver, porque há muitas padarias que têm o nome de pão integral, mas quando você vai consumir esse pão, você vê realmente esse pão não é 100% integral. O que se deve fazer, como por exemplo, os pães, para aqueles pães que têm rótulo, é ver que no rótulo o primeiro alimento que aparece na lista dos ingredientes é farinha integral. Farinha integral tem que passar como o primeiro ingrediente, porque a rotulagem vem de acordo com a quantidade dos alimentos que estão dentro desse alimento, ok? E outra preocupação também atualmente, que é muito falado, é a questão de glúten. Pães com glúten free e pães já com glúten, então tem pessoas que estão a comer. Qual que seria também a resposta da doutora neste caso? Para não saber, tem pessoas que estão a comer pão para maior de glúten. Assim, tem aquelas pessoas que não comem pão por causa do glúten, que tem uma doença, que é a doença celíaca, não é? Que é relacionada à quantidade de glúten. Mas tem aquelas pessoas que não comem pão porque não tem uma certa preocupação que o pão engorda, que acabamos daqui de desmificar. O pão só engorda comendo em quantidade exagerada, e o que as pessoas podem fazer é na hora de escolher, utilizar algumas estratégias, não é? Então, glúten. Qual é a questão que eu vou resolver pão de glúten? Isso vai ser mais pães que temos que ver na rotulagem, novamente. Ver se na rotulagem há a presença de glúten. Aqueles pães sem glúten vem escrito pão sem glúten. Para as pessoas que não podem consumir glúten, tem que ver se o pão é pão sem glúten. Os outros pães que não têm nenhuma rotulagem são pães que têm glúten. Então, se a pessoa não come glúten, não pode consumir aqueles pães que não têm rotulagem. Agora, infelizmente, há pouca opção. Sim, okay? sim. Agora, falando como, por exemplo, eu sou uma semi-atleta, não é? Eu como bem, faço treinos e, normalmente, quando eu como alguém sabe português. E normalmente alguém está a comer pão, ainda prefiro sempre pôr proteína. Quem sabe se você está fazendo uma boa escolha. Por exemplo, sempre quem comer um carcaça ou um pão de leite, ainda põe sempre proteína. Ovos mexidos, um franguinho desfiado, um bife desfiado. É uma boa opção também? É sim, é uma boa opção, e é isso realmente que estávamos a falar atrás, que as pessoas devem, ao consumir pão. Isso é até muito bom para reduzir a quantidade de pão. As pessoas, então, em vez de comer 2 pão, vamos colocar um pão mais uma proteína, não é? E isso é muito bom para os atletas, porque vai ajudar
a manter a energia através do carboidrato, com o pão, e vai ajudar a aumentar também a massa muscular através da proteína, que é o frango, o queijo branco, não é? O ovo, peixe através do atum, que podemos fazer algum paté para colocar no meio do pão, e também outra ajuda para ajudar as pessoas que estão em casa, que gostem do seu pão e realmente precisem ter um controle na quantidade, é substituir as outras quantidades que ele poderia utilizar em excesso do pão por fruta. Não, em vez de comer 2 pães, vou comer 1 pão mais uma fruta. Isso também é uma boa opção para as pessoas que têm que ter um certo controle. Muito obrigada, doutora. Ficou a mensagem boa na casa, por comer pão sem, mas já sabe, que não exagera, nada em excesso